boa tarde. Estamos chegando com o nosso Você Bonita e Você Claro. Seja sempre muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda nessa semana cheia de festa, cheia de carnaval. Mas hoje, quarta-feira de cinzas, e a gente está aqui com um programa redondinho, cheio de conteúdo para te oferecer depois desses dias de folia. E olha, eu posso te dizer só uma coisa. O ano está começando. Então, feliz ano novo para todo mundo. Que quem ainda não estava com tudo, hoje, eu acho que a gente pode dizer o ano começou. E aqui no Você Bonita a gente começa muito bem, porque daqui a pouquinho, olha que máximo, a gente vai conversar com o Jamar, queridíssimo, nosso farmacêutico, para dar informações sobre Ora Pronobis. Já fizemos algumas pautas com a Ora Pronobis na culinária, né? Que a gente pode colocar em diversas receitas, cheia de proteína, mas Jamar nos contou que tem muita coisa que vai além e a gente vai abordar então com as propriedades da Ora Pronobis. E o melhor de Ora Pronobis é que assim, ó, plantou, gente, cresce, dá certo em qualquer lugar. Então vamos entender os benefícios daqui a pouquinho. Hoje também tem receita da queridíssima Lu Rocha. Ela vem com um chip todo especial. Vem também com aquele pesto, sabe, de coentro, para ninguém botar defeito. Hoje tá aquele dia mais tranquilo, mais sossegado. A gente vai num aperitivo ou algo que você pode colocar como acompanhamento também, mas é daqui a pouquinho. Porque a gente abre o Você Bonita desta quarta-feira falando de novidades, falando de tecnologia, falando de protocolo para melhorar rugas e flacidez. Então, convidamos mais uma vez Iris Farias, que é biomédica. Bem-vinda. Tudo bom? Tudo ótimo. Prazer em recebê-la mais uma vez para contar a novidade. E quem está aqui com a gente é a Joelma, né? Bem-vinda, que é a nossa modelo de hoje, porque você vai unir, então, ó, hidroterapia com eletroestimulação. Perfeito, Carol. Então a gente vai trabalhar em duas grandes queixas principais, que é aquela flacidez, só que a gente vai trabalhar numa flacidez diferente, que é a parte de flacidez muscular. Entendi. Enquanto na pele a gente também vai trazer um direcionamento para que a gente venha tratar as rugas, só que as ruguinhas mais finas, que aparecem quando a gente tem um aspecto de desidratação intenso no tecido. Entendi. Então é como se a gente fosse exercitar os músculos da face. Exatamente. Porque não é fácil, é difícil e é músculo mesmo, que sustenta tudo, assim como outros que a gente tem no corpo, que a gente treina, né? Perfeito, Carol. Que então legal. pensa assim, é difícil a gente ficar fazendo aquela ginástica facial diariamente, a gente tem uma tecnologia que consegue fazer isso por nós. Adorei. Vamos começar, né? Então. Vamos Joelma, lá. Você pode deitar se você quiser, já ficar à vontade, relaxa e vamos lá. Então vamos lá, Carol. Primeiro eu gostaria de exemplificar aqui no rosto da nossa paciente modelo Joelma que sempre quando a gente tem incidências dessas linhas finas, a gente acaba trazendo esse aspecto de envelhecimento para a face. Tá. E isso está diretamente ligado com o processo de desidratação cutânea. Então com esse lápis branco, eu vou pedir para ela fazer algumas expressões e vou marcar para vocês onde exatamente essas linhas finas se encontram. Então dá um sorriso para nós, por favor. Reparem que quando ela sorri, principalmente aqui nessa região orbicular lateral dos olhos, a gente tem a incidência de pequenas linhazinhas finas que são formadas no tecido sempre que a gente tem esse aspecto de tecido mais hidratado. Sem contar aqui nessa região de sulco nasogeniano, que a gente também chama de bigodinho chinês, se ela ficar sem fazer expressão nenhuma, a gente consegue reparar que essa linha já começa a ficar bem marcadinha. Entendi. A gente chama elas de linhas finas. Quando a nossa paciente modelo sorri um pouquinho, a gente acaba evidenciando um pouquinho mais em profundidade, que dá origem aos sulcos. Mas o objetivo dessa terapêutica é tratar essas linhazinhas finas. Se a gente for olhar também, ó, na região dos olhos, mesmo sem fazer nenhuma expressão, ela também já consegue trazer ali uma evidência dessas linhas. Isso porque a área dos olhos geralmente é esquecida quando a gente vai passar um creme, um dermocosmético. Necessita de cuidados especiais também para que a gente venha devolver toda essa parte de integridade hídrica que esse tecido precisa. Que legal! E isso, assim, a gente está falando de um protocolo, claro, para quem já tem uma pele que já tem essas marquinhas, mas a gente também pode usar de forma preventiva, né? Perfeito, Carol. Para as meninas mais jovens que não têm, né, a pele já com as marcas, para evitar. Exatamente. Vou colocar a luva e a gente vai começando passo a passo conversando. Principalmente, já que você tocou no assunto, Carol, das peles mais jovens, algo que a gente acaba esquecendo muito. A gente está nessa era de ficar sempre maquiada e às vezes a maquiagem não consegue camuflar todas as imperfeições. Tem
pessoas que fazem essa maquiagem e ainda assim fica aquele aspecto craquelado. Aquilo é desidratação. Tá. E traz até uma aparência mais envelhecida, pensando como se a pessoa tivesse uma idade avantajada, porque começa a marcar a linha. Mas isso porque o tecido de baixo não foi completamente hidratado. Entendi. E é por isso que a gente precisa entrar com essas terapêuticas hidrodinâmicas para que a gente consiga trabalhar no processo de reposição de água substancial através de matérias-primas específicas. Por quê? Perfeito. A cosmetologia ela vai avançando de maneira tamanha que a gente precisa ir acompanhando essas evoluções. E aqui a gente tem matéria-prima nos dermocosméticos que a gente vai utilizar que consegue fazer toda essa reposição e ainda manter a capacidade de água nesses tecidos para que a pele venha estar sem essas linhas aqui, essas ruguinhas que a gente acabou comentando no começo. Tá. Então primeiro você está higienizando, né? Limpando a pele. No backstage, a pele dela já foi previamente preparada. A gente já fez o processo de higienização com um sabonete à base de ceramidas e também ativos que são hidratantes. E a gente já fez uma breve esfoliação com uma gomagem, para que a gente ganhasse tempo aqui no nosso protocolo. Tô removendo com uma fusão das águas aqui a marcação de lápis que a gente fez e já vou iniciar a aplicação com um dos primeiros produtos que acompanham essa terapêutica. Qual então é a parte de princípios ativos, a base, né, dessa linha? Ótima pergunta, Carol. Aqui a gente está trabalhando principalmente com alguns fatores de crescimento que são biodisponíveis e bioidênticos ao que a gente tem na nossa pele, que vai fazer essa parte de reparação de rugas e linhas. Depois a gente trabalha com uma outra matéria-prima chamada hidramolecular e Gold Age. O Gold Age é um ativo que tem bilhões de células ativas que vão conseguir repor essa hidratação. Entendi. E o hidramolecular, os estudos dessa matéria-prima também conseguem comprovar que por um período ali prolongado de até uma semana a gente conseguiu fazer esse processo de retenção de água na pele. Olha que legal. Então essa cosmetologia é hiper avançada. É um protocolo de cabine para profissionais, né? Perfeito. É um protocolo de cabine, profissionais que a gente faz aplicação em clínica estética, porém a gente tem a continuidade domiciliar para essa paciente modelo também. Então a gente utiliza aqui de uma seringa para poder fazer a retirada desse ativo, né, junto com toda essa base gel creme que a gente tem no produto. E inicialmente a gente aplica para que a gente venha conseguir já no primeiro passo fazer essa reposição de hidratação. E por que precisa da seringa? Por conta da embalagem do produto. Da embalagem. Okay. É uma forma diferente de fazer essa retirada. Então, primeiramente a gente vai fazendo uma aplicação, sempre com esses movimentos ascendentes, objetivando a permeabilidade de todas essas matérias-primas que a gente comentou. Tá. Então a gente vai fazer a aplicação, já aproveita para dar uma potencializada com algumas técnicas de massagem e logo em seguida, assim que esse produto absorver, a gente já segue com a terapêutica de eletroestimulação. Entendi. Em grupos musculares específicos. E a eletroestimulação, além de cuidar dessa parte muscular, ela também promove uma permeabilidade? Falei direitinho? Ela melhora essa parte? Promove, porque a partir do momento que a gente está trabalhando ali com estímulos nessa camada mais profunda, a gente vai fazer esse movimento, ó. Então a gente acaba fazendo a ativação dessa pele, aumentando a permeabilidade vascular e aí a matéria-prima permeia mais rápido. Entendi. Então são duas coisas importantes que essa maquininha faz, que é esse bonitinho que tá aqui, né, Iris? Perfeito. É isso aqui, gente. Esse Tava mesmo. Todo mundo, antes da gente começar o programa, dando uma olhadinha nisso aqui. Eu olhei e falei, gente, será que ela vai ouvir música? Parece um Sabe reset, tudo do negócio, né? Não, isso aqui é para a pele. Então a gente vai ver como que a Iris vai utilizar pra gente ter, claro, todos os benefícios. Mas que parece um negócio com fone, parece, tá? Carol, rapidamente, olha como a pele dela já absorveu toda a matéria-prima. Sim. Isso porque a base do dermocosmético utilizado, ele é hiper compatível com o tecido humano, né? Então a gente já fez a aplicabilidade, a pele dela já permeou e a gente não remove. Ok. Segue com o passo agora da Tá lisinha, hein? Ó, dá pra ver daqui, tá lisinha. Vocês vão reparar que todo aquele aspecto marcadinho inicial que a gente fez a avaliação, ele já vai melhorando. Tá, eu posso te passar tudo? Pode, é esse primeiro. Vamos utilizar esse aqui primeiro. Aquele outro eu vou dar como uma dica de sugestão para caso essa paciente queira fazer a utilização isolada. Deixa ela lá fazendo eletroestimulação e a gente segue com outros tratamentos. Para isso, a gente também precisa utilizar um gel condutor, porque é muito importante... Quer que eu seguro para você? Por favor. Que a gente não venha gerar nenhum tipo de lesão na pele dessa paciente, né? Então, esse gel condutor, ele também já é rico em uma matéria-prima chamada silício, Carol, que ajuda na produção de colágeno. Então, a gente vai colocar
algumas gotinhas, um de cada lado desse eletrodo. Aham. E aí, a gente já segue, segura esse por favor, ligando aqui esse equipamento para aproveitar ali as propriedades de estímulos nessa musculatura. Ai, será que a gente consegue mostrar como você vai Claro. montar? Olha que legal isso, gente. Olha que bacana. Então aqui a gente escolheu a musculatura que a gente deseja trabalhar, Tá. coloquei o eletrodo aqui os minutos e aqui é a potência que a gente vai ligando. O que é mais bacana, assim que eu fizer o reposicionamento do eletrodo na pele dela, vocês vão conseguir visualizar essa musculatura tracionando. Deixa eu segurar assim pra você, pra ela fazer a sombrinha. Aí. Assim? Gente, que legal Perfeito. isso. Olha lá. Vou aumentando a potência de acordo com o limiar de dor de cada paciente, porque ela vai Tá. sentindo um choquinho, uma contração mesmo, Entendi, involuntária. entendi. Tá bom? Então, ó, vou colocar aqui primeiramente só para que vocês vejam, ó. Vira aqui pro rostinho, Joelma. Coloquei aqui nessa lateral. Ó, aí a gente sempre vai aumentando aos pouquinhos. Vocês vão começar a ver que o cantinho da boca dela vai contrair sozinho, tá vendo? Ó, eu coloquei nessa musculatura porque é possível vocês visualizarem essa contração involuntária. Tá. Então a gente vai trabalhando com essas ginásticas faciais, né? Principalmente nos músculos do terço médio e do terço inferior, que vão auxiliando ali no processo de queda. Então agora eu troquei um pouquinho de musculatura, ó. Tá. Venho para essa musculatura aqui. Que legal porque sempre isso, que né? nós trabalhamos, Carol, a gente consegue fortalecer e tirar aquele aspecto de face caída. Porque a Entendi. musculatura, como ela está com um tônus um pouquinho mais fortalecido, ela acaba ajudando no processo de ressustentação dos tecidos também. Dói, Joelma? Não, tá tranquilo. Tá. E aí, quanto tempo você pode ficar em cada região? A gente pode ficar de 5 a 10 minutos. Tá, não mais do que isso. Não mais do que isso, para que a gente não venha gerar fadiga muscular. Entendi. Isso é suficiente para que a gente venha trabalhar ali no processo de contração. Só que o que é bacana, a gente faz essa potencialização 5 minutinhos antes e 5 minutinhos depois do protocolo, porque a gente consegue potencializar melhor a ação dessa eletroestimulação. Também conseguimos trabalhar aqui na região superior, ó. Gente, mas que legal isso. É a mesma base daqueles aparelhos maiores que a gente tem pro abdômen. Exato, Carol. É Só isso, que é a numa mesma ideia. potência diferente, Tá. por ser um equipamento portátil. Só Entendi. que ele tem o mesmo objetivo, né? Fazer a contração dessa musculatura. Não, e também nem daria pra ser tão forte, como, né? Porque, como você falou, essa região é uma região também muito sensível, né? Exato. Porque se fizer isso muito forte, pode até dar dor, Sim. né? A pessoa sai com dor. Por né? isso que a gente vai trabalhando sempre no limiar de dor dessa paciente. Então Tá. vai perguntando, tá tudo bem? Tá sentindo a contração? Ela fala sim. Lá no backstage a gente já fez um teste para saber qual seria até onde ela suportaria o estímulo dessa corrente. Tá. Tudo certo e a gente finalizou. Depois que a gente fizer todo o estímulo no terço inferior, principalmente nessa musculatura aqui, a gente deve seguir com um protocolo, Certo. que são os próximos passos. Então vamos lá, que tá tudo Vamos aqui lá. na nossa mesinha, que eu já gostei desse negócio. Maravilha, Carol. Pô, essa maquininha é legal, hein? Ela é maravilhosa. Depois, não. no final, eu vou mostrar pra Ah. você como a gente utiliza aquele outro em formato headset. Tá bom. Aqui, ó. Seguimos aqui com o nosso protocolo. Só que não é pra ouvir música, tá, gente? Em formato só. Aí a pessoa Perfeito. já... E a gente já coloca aqui, ó, segurando pela cabecinha mesmo, trabalhando nesse músculo. Ah. Zigomático menor, maior, risório, Entendi. bucinador. Então ele fica lá e o profissional não precisa ficar segurando. Deixa a paciente lá e vai fazendo uma massagem nas mãos, Entendi. hidratando o colo, enquanto a gente vai fortalecendo a musculatura. Bom proveito do tempo, né? Enquanto você tá fazendo outras coisas, até, né? Precisa trabalhar, precisa dar uma adiantada em algum negócio. Tá ali, o negócio tá trabalhando. É ótimo. Esse próximo passo, Carol, é um sérum que ele vai trabalhar precisamente na redução da opacidade da pele. Tá. Sempre que a gente tem aquele aspecto mais acinzentado, significa que está faltando no nosso tecido ceramidas, que é uma das proteínas de hidratação. Aham. E esse produto, ele tem matérias-primas que vão fazer a reposição exatamente desse componente. Então, a gente trabalha além do Gold Age, o óleo de avocado e algodão, que vão trabalhar nessa redução de opacidade, já trazendo aquele glow para nossa pele, fazendo o processo de manutenção dessa retenção hídrica e os tecidos vão ganhando vício. Sem nada invasivo, né? Sem nada invasivo. É, isso é Tudo importante. topicamente.
E o mais bacana de todo esse protocolo, Carol, que eu gosto, é que o passo que a gente faz a remoção é apenas o sabonete e o esfoliante. Todos os outros a gente vai trabalhando num formato sobreposição, para que eles consigam ir agindo por um longo período e essa paciente fique, depois que ela sair da clínica, por um período mínimo de 4 até 6 horas com o produto na pele. Então ela tira em casa. E a frequência, né? Quantas vezes por semana? Como é que é a indicação? Vai depender do estado da pele. Exatamente, a gente pode fazer até 2 vezes por semana. Se a pele estiver parcialmente desidratada, 1 vez por semana é suficiente. Isso por conta daquela matéria-prima que vai manter a hidratação por 7 dias que eu comentei com você. Entendi. Então, a gente Muito legal. Agora, para esse pós-carnaval aí, né, que a gente desidrata, que a pele sofre, né? Muita gente também se expondo um pouco mais ao sol. Muita maquiagem, como você falou no início. O ideal seria ter feito um pré-carnaval e um pós-carnaval. Aí a gente consegue recuperar a pele em sua totalidade. Mas como não, a gente vai recuperando os sinais ali de desidratação ou até mesmo consumo excessivo de álcool, né? Que nesse período a gente acaba consumindo um pouco mais. Que o desidrata álcool também, né? É uma das moléculas que mais rouba a carga hídrica, Carol. E não só do corpo, da pele também. Então a gente percebe aquela opacidade, tem peles que chegam até a descamar. Então esse tratamento vai ser perfeito para recuperar agora. Acaba aqui? É isso? Não, aí a gente tem finaliza mais? com mais uma máscara. Finaliza aqui, ó, com essa máscara aqui rapidinho, que é uma máscara hidrodifusora. E nesse momento, a gente aplica. E nesse momento tá todo mundo massagem. com inveja da Joelma, que a gente queria também. E ainda com a massagem, né? Eu bem tô vendo a mão dela aqui, a Iris é maravilhosa. Essa massagem, ai meu Deus, que delícia. Mãozinha de fada. Ainda relaxa, opa. E aí a gente vem, Carol, selando, porque essa máscara ela também tem uma capacidade de selar todos os ativos que foram aplicados anteriormente. Tá. A Joelma, ela vai sentir como se a pele dela tivesse um filme de proteção. Entendi. E aí a gente forma uma barreira também de blindagem contra a poluição, agentes agressores externos, micropartículas poluentes. E aí ela já vai sair com uma pele com outro viço. Finalizaremos então, eu vou só reposicionar para vocês o equipamento no formato headset para mostrar como seria a forma correta de reposicionar. Vou pegar ele nesse aqui para tecido. você, ó. Tá aqui, gente. Então é este. Ele fica fazendo eletroestimulação enquanto você faz o que você quiser. Perfeito. Mas calma, ele precisa ligar naquela base, né? Isso, mas eu vou mostrar apenas só pra gente... a forma de reposicionar. Então aqui a gente está trabalhando na musculatura zigomático menor e maior. Para que a gente venha fazer esse estímulo muscular aqui, para que a gente retire aquele aspecto de bochechinha mais caída. Porque a gente está trabalhando no fortalecimento dessa musculatura. Então, enquanto o equipamento vai agindo aqui por mais 5 minutinhos, eu vou fazendo a hidratação de todo o pescoço e colo dela. Entendi. Agora, quem tem toxina, botulina e tal, tudo bem, não tem contraindicação? Ótimo questionamento, Carol. Sempre que a paciente tiver toxina botulínica do terço superior, a gente não deve trabalhar com a corrente, porque a gente acaba trabalhando no processo de contração dessa musculatura que está paralisada. Então a gente acaba reduzindo um pouquinho o efeito. Ótimo questionamento. Então daqui para cima. Daqui para cima a gente não trabalha. Só que como o objetivo é trabalhar na flacidez desse terço médio inferior, como eu falei, o ideal é a gente trabalhar nesses grupos musculares aqui. Entendi. E se tiver toxina, não aplica daqui para cima. Perfeito. Arrasou, Joelma. Delícia, hein? Coisa boa, hein? Nessa quarta-feira, pós-carnaval. Joelma, você pode ficar aí relaxando, viu? Porque eu vou agradecer aqui, do lado de cá, pode vir pra cá, Iris. Quem quiser saber mais desse trabalho, a Iris Farias é biomédica e você encontra o trabalho dela no @doutorabreviado Iris Farias, @doutorabreviado Iris Farias e no @Cosmobeauty Oficial. E eu te agradeço mais uma vez. Carol, sempre um prazer. estar aqui Parabéns, com vocês. negócio super legal. Entre em contato. Joelma, arrasou. Descanse, fique à vontade, viu? Até a próxima, Iris. Carol, obrigada. muitíssimo obrigada. Até a próxima. Isso não acabou não. Ainda tem um pouquinho de folia. Ó, é o seguinte, tem muita coisa nesse programa todo especial. Vamos dar uma pausa, eu tô te esperando, não sai daí. De volta
volta com o nosso Você Bonita daqui a pouquinho. Tem uma culinária maravilhosa. Esse chip de cebola, nossa, tá um negócio. Já já vocês acompanham junto com a gente essa delícia com esse pesto diferente, né? Pra gente dar uma mudada aí no cardápio com aqueles truquezinhos que a gente adora. Mas antes, a gente vai para uma dica. Você sabe que programa assim especial a gente gosta sempre de colocar mais informação. Olha lá. Olá pessoal, eu sou Sabrina Amaral e estou aqui nesse lugar maravilhoso hoje para falar para vocês sobre a harmonização dos seus sentimentos. E geralmente o que desarmoniza o nosso emocional são os chamados gatilhos. Na psicologia a gente usa o termo gatilho para definir todos aqueles estímulos que são produzidos pela nossa mente quando a gente entra em contato com uma determinada situação. E eles são disparados por memórias, por acontecimentos do nosso passado, sejam eles bons ou ruins. Geralmente a palavra gatilho ela está associada a coisas que são negativas, mas é possível você neutralizar esses gatilhos, é possível você aprender a dominar, a desengatilhar isso tudo e a ter uma vida mais leve, mais harmoniosa e mais feliz. E hoje a gente vai trabalhar aqui 6 dicas maravilhosas para você desengatilhar a sua mente. Vamos lá? E o primeiro gatilho que a gente vai aprender a neutralizar é o gatilho da mágoa. Muitas vezes a gente fica remoendo aquelas lembranças de coisas ruins que aconteceram com a gente e é difícil de perdoar. Pai, mãe, ex-relacionamentos, e essas mágoas pesam no coração. Como é que você lida com esse gatilho da mágoa? O gatilho da mágoa, ele só tem um antídoto, pessoal, e esse antídoto, ele é o perdão. E por que é tão difícil de perdoar? Porque, no geral, as pessoas pensam que perdoar é sinal de fraqueza, mas, na verdade, o perdão é sinal de força. Afinal, perdoar não tem a ver com concordar com o que a pessoa fez com você ou esquecer aquilo que aconteceu. Significa apenas você parar de ressentir toda aquela coisa negativa que você vai carregando. E para você desarmar e conseguir perdoar, eu tenho 2 técnicas que eu compartilho com os meus pacientes no consultório. A primeira é você fechar os seus olhos e imaginar que você está sentado frente a frente com essa pessoa numa cadeira. E então você conta para essa pessoa o tanto que ela te magoou, aquilo que doeu em você. E depois você começa a olhar para essa pessoa como aquilo que ela é, apenas um ser humano, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas imperfeições. E de repente ela fez aquilo num momento de fraqueza, porque ela também tem essas fraquezas. E então você passa a perdoar neste sentido. A segunda dica é você escrever uma carta de próprio punho, contando para a pessoa todos os acontecimentos que magoaram você, os ressentimentos que você carrega. E depois você pode rasgar, queimar ou ainda, com essas ideias mais elaboradas na cabeça, você pode conversar com essa pessoa e fazer as pazes. O segundo gatilho é o gatilho da exposição. Todo mundo fica nervoso mediante um acontecimento importante. Pensa, uma entrevista de emprego, um encontro que você tenha, um vestibular, uma prova. Todas essas situações colocam a gente num estado de ansiedade muito grande. E no geral a nossa mente fica pensando acelerada em tudo que pode dar errado e a sua performance acaba ficando comprometida porque você fica refém dos seus pensamentos. Como é que você neutraliza isso? Primeiro ponto, você precisa abastecer a sua mente com informações positivas. Por que ela acessa todas essas coisas ruins? Porque você tem lembranças desses acontecimentos na sua vida. Então você vai fechar os seus olhos e imaginar que você está lá, naquela ocasião. E que você está tendo muito sucesso naquilo que você está fazendo. Coloque muitos detalhes na cena, use os seus 5 sentidos, o que você está vendo, quem são as pessoas que estão ali com você, o que você está ouvindo, qual é a sensação de você estar tendo sucesso, tendo êxito naquilo que você está fazendo. E fazendo essas visualizações positivas, você meio que alimenta a sua mente com conteúdos, com informações que são relevantes e que vão te ajudar a ter muito sucesso na hora em que você precisar.
O terceiro gatilho é o da comparação. Quem nunca, né? Pegou o celular e ficou horas rolando a tela nas redes sociais e se comparando com aquelas pessoas lindas, felizes, nos seus melhores momentos de vida. E no geral, quando a gente se compara, o que acontece? A gente se calibra para baixo. A autoestima fica para baixo porque você acha que todo mundo é melhor do que você acha que todas as pessoas são mais felizes do que você. E isso não é verdade. Então vamos aprender a desengatilhar isso. Como é que você neutraliza o gatilho da comparação? Primeiro ponto, saiba que aquela pessoa fotografou o melhor momento na rede social. A comida mais gostosa, o momento mais feliz, aquela make bem feita, aquilo não é real. Aquela pessoa ela tem altos e baixos, assim como você tem, como eu tenho, como todos nós temos. Segundo, entenda o que causou essa admiração naquela pessoa. Entenda o que causou em você aquela invejinha, podemos chamar dessa forma. E qual é a intenção positiva dela? É inspirar você a ser igual àquela pessoa ou a ter aquilo que ela tem. Então traga a responsabilidade para você. Traga para você a responsabilidade de fazer um passo pequeno de cada vez para você chegar nesse lugar em que você quer estar. O que você admira nessa pessoa? É um cabelo bonito que ela tem, é um corpo bonito que ela tem, é um lugar bacana que ela mora? Faça o seu planejamento e vá caminhando passo a passo em direção àquilo que você gostaria de ter, construindo essa realidade e assumindo a responsabilidade por aquilo que é seu. Um quarto gatilho que eu vou ensinar vocês a desengatilharem é algo que acontece muito. A gente fica muito nervoso, a gente fica muito estressado e a gente inibe uma área do nosso cérebro que fica mais ou menos nessa região aqui chamada córtex pré-frontal. E ele é responsável por olhar as coisas com objetividade, com racionalidade, de maneira mais analítica. Então a gente fica muito emocional e acaba exagerando nos nossos pensamentos. E o que são esses pensamentos? São pensamentos ruminantes, que ficam ali, sabe aquelas vozes que ficam na sua cabeça, que ficam ali julgando, que ficam apontando o dedo e lembrando das coisas que você fez errado, e aquilo dá o quê? Um sentimento de culpa, de angústia, de ansiedade. Parece que você está refém desses seus pensamentos, mas existe uma forma de você trabalhar com eles. A primeira coisa é você entender que eles são só pensamentos. Pensamentos, meus queridos, não são fatos. Eles são apenas ideias e, como todas as ideias, eles podem e devem ser questionados. Então, traga clareza para esses pensamentos. Entenda, isso que eu estou analisando, essa cena que está passando na minha cabeça, ela pode ser vista por um ângulo diferente? Se outra pessoa estivesse vendo essa mesma cena, ela poderia estar vendo coisas que eu não estou conseguindo enxergar aqui? Será que a situação é mesmo tão ruim quanto parece? Ou eu estou olhando só um pedacinho da história que está fazendo aumentar e catastrofizar aquilo que aconteceu comigo? Será que é tão ruim assim? Porque esses pensamentos ruminantes, eles vêm para julgar e eles falam coisas do tipo, olha, se você não passar naquela prova, vai ser o fim do mundo e você vai ser um fracassado. Pegue essa informação, dê voz a esse pensamento e imagine que ele é uma manchete de jornal. Pense da seguinte forma, fulano é um fracassado porque ele não passou na prova e nunca vai ter sucesso na vida. Parece um pouco exagerado, vocês não acham? Então isso é o suficiente para transformar o pensamento em algo ridículo, em algo pequeno. E aí você vai entender qual é a intenção positiva por trás desse pensamento. Ele não apareceu ali à toa, gente. A nossa mente, ela não joga contra o próprio patrimônio. Então entendam, o que esse pensamento está querendo te ensinar? Ele está querendo me ensinar que eu preciso me preparar melhor se eu for passar por uma situação semelhante novamente. Ok, olhe para o seu pensamento e diga, eu já entendi o que você queria me dizer, então eu preciso me preparar melhor, é isso? E tome as ações necessárias para você deixar sua mente um pouco mais tranquila e no controle. Um outro gatilho que acontece especialmente com aquelas pessoas que são inseguras. Você é inseguro? Na hora de tomar uma decisão importante, você não sabe bem o que fazer? Pois é. As pessoas que têm essa insegurança, no geral, buscam outras pessoas para se aconselhar, para pedir opiniões, para perguntar o que elas poderiam fazer para lidar com aquela situação. E tomam essas decisões pensando em agradar o outro, sem considerar os seus próprios valores ou aquilo que elas realmente querem. Esses dias eu estava no consultório com uma paciente e ela me disse assim, Sabrina, o meu pai gostaria muito que eu fosse fazer um intercâmbio e eu acho que eu também quero porque vai fazer ele feliz. E eu fiz a seguinte pergunta para ela, se o oposto fosse verdade, você ainda ia querer fazer um intercâmbio?
Ela falou, como assim? Se seu pai te proibisse de fazer esse intercâmbio e falasse assim, a partir de hoje você vai estudar só aqui, você ainda assim ia querer viajar? E ela parou, e aquilo trouxe uma clareza muito grande para ela, porque ela percebeu que de fato ela até tinha uma vontade de ir, mas ela estava indo muito mais impulsionada por um desejo de agradar o pai do que ela mesma de fazer aquilo. Então sempre pensem num oposto e considerando aquilo que é importante para você. E as pessoas têm dificuldade de tomar decisões porque elas querem ganhar tudo. Mas não tem escolha boa e não tem escolha ruim, gente. Só tem escolhas e todas as escolhas elas implicam em perdas e ganhos. E como é que você faz para escolher bem? Você precisa entender aquilo que você vai ganhar é o suficiente? É bom para você? É aquilo que você gostaria de ter? Tem a ver com o futuro que você quer criar para você? Então vai. Agora, se você for sacrificar valores que são importantes para você, é preferível que você pense um pouco melhor, analise as informações com calma antes de tomar a decisão. E o último gatilho que eu vou ensinar vocês neutralizarem, deixei para o final de propósito, é algo que todos nós já sentimos em algum momento da nossa vida. É o gatilho da ansiedade. E se você acompanha a TV Gazeta, você sabe que a gente já falou um pouquinho sobre a ansiedade aqui. A ansiedade, ela não é um sentimento negativo, ela é apenas um sinal da sua mente. Quando ela percebe um estímulo que é aversivo, um estímulo que pode ser perigoso, seja perigoso ou não, ela coloca você numa situação de alerta, o seu corpo todo numa situação de defesa. Como que a gente fica ansioso? O coração dispara. A sua respiração fica muito ofegante, você fica com os músculos todos tensos e tudo isso para colocar você numa reação ou de luta, ou de fuga, ou de congelamento. São 3 possibilidades que a sua mente prepara. E nesse momento, ela manda um monte de hormônios de estresse para o seu corpo, adrenalina, cortisol, e isso, além de inibir, como a gente disse na outra dica, o córtex pré-frontal, impedindo você de analisar as coisas com mais clareza, ela torna tudo aquilo muito grande, fica tudo muito difícil de lidar e você vai se perdendo no pensamento. Isso pode virar, inclusive, gente, uma crise de pânico. Então, como é que a gente faz para acalmar o gatilho da ansiedade? A primeira dica é respirar. Pois é, eu sei que parece muito simples e muito óbvio, mas é trazer a sua respiração para o momento presente. Então você pode inspirar o ar bem devagarzinho pelo nariz, contando até 4, segurar o ar, contando até 2, e depois você vai expirar, contando até 6, bem devagar. E vai repetindo isso 1, 2, 3 vezes. A segunda parte desse exercício, depois que você tranquilizou a sua respiração um tanto, você vai ancorar os seus 5 sentidos no aqui e agora, para trazer a sua atenção para o momento presente. O nome dessa técnica é grounding, e o grounding significa chão, quando a gente traduz do inglês. E é justamente você fazer isso, é você trazer a sua atenção e ancorar os seus 5 sentidos no aqui e agora. Então você vai parar com muita tranquilidade, olhar no seu entorno. Tipo esse lugar bonito que a gente está aqui, você vai nomear 5 coisas que você consegue ver. Depois, você vai nomear 4 coisas que você consegue tocar. Então, a folhinha, a minha própria pele, a minha roupa, 4 coisas que você consegue tocar. Depois você vai nomear 3 coisas que você consegue ouvir. Então eu consigo ouvir aqui os passarinhos, o vento, o som da minha própria voz. Depois você vai ancorar 2 coisas que você pode sentir o cheiro. Aqui está com cheiro de terra molhada, gostoso, e eu consigo sentir esse cheiro, consigo sentir o cheiro do ar. E por fim, uma coisa que você consegue sentir, o gosto. Usando os seus 5 sentidos, você traz essa atenção para o aqui e agora e fica muito mais tranquilo. Eu espero que essas dicas para neutralizar esses gatilhos ajudem vocês. Um beijo muito grande e até a próxima! Tá aí, dica muito bacana, mas agora se prepara, porque esta dica da culinária vocês vão amar. Gente, eu amo cebola. Imagina a oportunidade de experimentar um chip de cebola.
com esse pesto de coentro, que também tá um negócio quase queimei largada. Quase já destruí a mesa para experimentar essa delícia. Com ela, nossa chefe querida Lu Rocha, bem-vinda. Tudo bem, Lu? Tudo ótimo. Nossa, que ideia legal. E Deve ficar leve. muito bom isso. Leve minha pegada, astringente Sim. da cebola, o curry e a cúrcuma fazendo aquela limpeza anti-inflamatória. Nossa, e crocante. Super e crocante e refrescante, porque o pesto refresca. Também, e de coentro eu achei que você foi assim audaciosa. Eu amo coentro e e ele vem ali com o seu poder como tempero mesmo, né? Exatamente, mas o coentro é o ame ou odeie. Quem não gosta de coentro pode fazer manjericão ou salsa. Tá. E eu descobri o porquê. É. Algumas pessoas têm a papila gustativa diferente das outras. Então, uma sente gosto de sabão, a outra não. Uma coisa é porque falam gosto curiosa. de sabão? Tem gente que fala. Nossa, eu amo coentro. Eu também. Nossa, jamais poderia imaginar Sangue assim, uma baiano. referência a gosto de sabão. Porque a papila de algumas pessoas é mais sensível Entendi. e tem esse gostinho. Entendi. Vamos lá. Então, a gente vai começar, primeiramente, pela cebola, tá? Eu escolhi a cebola roxa porque eu sempre falo, quanto mais funcional, melhor para o nosso prato. E ela é mais crocante na hora de fazer os chips. Então, a gente vai cortar bem fininho. Se vocês quiserem cortar com um cortador, não tem problema, tá? E você sabe que ontem a gente também teve uma receita de chip, né? Mas a ideia, e realmente nesse período, nessa semana que a gente tá de carnaval, enfim, de pós-carnaval e tudo, é dar sugestões assim, práticas, rápidas e que complementam. Gente, isso aqui é uma delícia. Você coloca ali de aperitivo em qualquer situação. Qualquer Acabou. situação. E Nossa, geralmente muito bom. nessas épocas de festa ainda tem gente em casa, hospedado. Então, assim, é sempre bom ter um aperitivinho, E né? você falou em Bahia, o carnaval não acaba, não. Então, Bahia continuou. Por Bahia isso que a gente está com o continua. nosso coentro aqui. Muito bom. Então, primeiramente, a gente vai, tá vendo, ó, abrir, fazer os anéisinhos Tá. e tirar. Isso aqui é o primeiro passo. Eu gosto de fazer assim e deixar ela aqui tirando um pouquinho do ardor, tá? Tá. Então, aqui ficam os nossos anéis e a gente vai agora misturar a nossa massinha. O que, Tá. que a gente precisa? Primeiro, farinha de arroz, meia xícara. Certo. Os ingredientes estão No nosso Insta, né? Eu sempre saio daqui e respondo se alguém... Acho legal, gente, mandar dúvidas. Com certeza. Nunca deixar de fazer por não saber alguma coisa. Então, a gente colocou a farinha. Tá. Aqui, nosso mix maravilhoso, cúrcuma e curry, que é anti-inflamatório. Então, isso aqui, pra mim, Por um isso prato... que ele fica naquela cor, né? Exato. Um monte de gente pergunta, tem ovo? Não. E aqui eu vou colocar cominho. Então, adoro essa mistura, curry, cominho e cúrcuma. E cúrcuma. E alho em pó, Ali em pó. Tá bom. tá? Vou colocar um pouquinho do sal. E tudo isso pouquinho. vira massinha. Isso vira massinha. É mais ou menos como aquela comida japonesa. Tempurá. Tempurá, exato. Entendi. Mas eu não gosto de fazer falar de tempurá, porque vai que, né? Pensando em fritura e tudo. Peraí, deixa eu te ajudar aqui com... Então, ó, aqui eu coloquei uma massinha e a gente vai, primeiramente coloca os secos. Tá. E aí a gente vai colocar 100 ml de água. Você testou com outra farinha? Farinha de aveia também dá né? Dá bem. Tá. Só que aí eu preferi a farinha de arroz. Tem gente que acha que o índice glicêmico é alto e tudo, pode fazer com a de aveia, não tem problema. Tá. Ó, Ah, vai dando ponto com a água. isso, água fria. Aí, agora sim. Ah lá, que legal. Aí dá o pontinho. Aí, o que a gente vai colocar? Nesta mistura, ó que graça. E eu também uso uma cúrcuma que é power. Nossa, olha só. E uma coisa importante para a cúrcuma funcionar bem é um pouquinho de pimenta preta, tá? Tá. Porque aí, ó, ela fica numa Legal mesmo essa massa, hein? consistênciazinha. E a gente vai colocar as cebolas aqui. Então, lembre-se que eu falei que as cebolas têm que estar em anéis. Que é isso que vai dar aquele charme também que a gente viu ali na mesa. Posso Ai, eu tirar esses? adoro minha parceria. Pode, linda, pode. Vamos lá. Vamos lá, Gente, isso aqui é muito parceria. legal. E é gostoso, né? Eu acho que é tão legal cozinhar com alguém. Não, e Sozinha, é diferente, tipo- gente, é diferente. Eu adoro essas receitas Ó. diferentes. Aí aqui eu vou pôr em cima da tábua pra ficar aqui melhor, né? Sabe que meu...
Você vai levar pro forno. Vou levar ao forno. Tá. Aí, ó, o que que eu fiz? Coloca a cebola inteira, deixa ficar bem envolta. Tá. E aí, cenourinha ralada. Ah, que legal. Cenourinha ralada, espreme com um paninho, tá? Pra não vir água, porque esse prato não pode ter água. Eu Tá. sempre falo, água é bom pra lavar a louça, só. É, porque na comida Água na você quer, comida, você você quer perde crocante. sabor, perde tudo. Tá. Eu sempre gosto de caldo. E aí, super... Eu gosto de fazer assim, peraí. E mistura tudo. Mistura, ó. Gente, essa massinha deve ficar boa também com abobrinha. Sim, com isso todas aqui eu os coloquei, legumes. eu escolhi a cebola, porque a cebola é adstringente. Então, se a pessoa bebeu demais e tal, Ah, você fez bem. Eu fiz cebola com cúrcuma, eu fiz uma poção para todo mundo poder comer. Você fez muito bem, porque olha, já estamos na quarta-feira. eu pensei, melhor. hoje é dia de dar uma acalmada. É verdade. Então, a gente fez aqui a nossa cebola envolta com farinha de arroz e vamos, se você tiver for fazer essa receita, dá 4 disquinhos, tá? Porque eu fiz pequenininha. Tá. E aí, se quiser fazer uma forma maior, quiser colocar aquele tapetinho de silicone, Sei. também dá super certo. Pra espalhar na... Porque depois eu quero ver como que você fez aqui. Você faz assim? Nada. Não? Ah, você Pra põe a ficar... Não, pra ficar... Você vai ver. Eu quero ver. Vocês estão só Você vai pensando. ver. Então você vai levar para a forma. Então, eu vou levar pra forma desse jeito, ó. Eu fiz com a colher. Ah, Ó. entendi. Não tem muita... Você já faz ó, um bolinho assim. Ó, e ela já faz... é. Dá pra pegar aqui, ó? Sim. Que é muito legal. Porque você vê que dúvida, você viu ali e falou, nossa, cadê a forma que ela vai usar? Mas como a cebola é redonda, eu gosto da cebola inteira, tá, gente? Tá. Pra ela poder ficar... Por isso que a gente vê os anéis, né? É, redondinha assim. Porque se cortar na metade, aí eu vou fazer uma maiorzinha. Ó. Entendi. Aqui eu vou fazer 2, uma pra gente. É tipo ó. um... Como é que chama isso, gente? Cross, alguma coisa. Crostini? Crostini, não é crostini. Sabe aquele prato francês que tem a batata, que ela é ralada e ela fica... Ah, Como eu sei. chama isso, meu Deus? Já vamos ver. Esqueci. Mas Ó. me lembrou. Daqui um pouco a gente lembra... Não é rosti que eu queria dizer, mas uma pode rosti ser pode rosti. ser. Mas, É ó, rosti. tá? Fechadinho, a gente vai colocar no forno a 200 graus por 20 minutos, tá? Tá. Então, Lu, então... Qual vou deixar ele passa? aqui pra gente fazer Não, o também pesto. não é isso, tá? Não, eu acho que é meio rosti que eu queria dizer, mas assim, não lembra, né? Aquela batata É, que tá porque- raladinha ali, com a abobrinha, você ralar a abobrinha e colocar nesse molho assim, ó. Bom isso, hein? A abobrinha, fica legal Nossa, fica fazer bom. o Também. espaguete, porque era pra aí ela- fica redondinha. O espaguete vai melhor do que ralado, porque ralado vai Várias ficar um dicas. biscoitão. Lu, enquanto fica no forno e a gente tem o pesto daqui a pouquinho, vou lá e já volto. Tá, e já continua com essa delícia, olha só. Vamos a ela, então. Agora a gente vai pro pesto. Isso. Tá? Enquanto o nosso crisp está no forno. Então, primeiramente, o coentro, como eu disse, tem quem não gosta de coentro, não deixa de fazer a receita, faça com salsinha ou manjericão, que é o Tá, básico, que é o né? clássico, né? Mas eu queria cebola com coentro, esse gostinho louca pra provar. meio tailandês, é por isso que você gosta. É. A gente gosta desse saborzinho. Pega assim, ó. Então, a picante. gente vai colocar o coentro, alho, Alho. gengibre. Você sabe que um pesto que eu gostei muito, eu experimentei, o de rúcula. Eu achei interessante, ele também fica ali num... Porque a Eu rúcula, ela faço. é meio azedinha, né? Ela tem lá... E esse aqui é o iogurte. Então, vai o pesto, vai o iogurte. Tá. Se por acaso quiser que fique vegana, pode botar... Pode Tofu. colocar ou tofu ou tahine, Ah, tá? bom, hein? Limão e Castanhas. castanha. E sobe o som. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Aí eu bati um pouquinho, Tá. só pra ele sair daquela consistência folha, né? E aí a gente vai botar o azeite.
Pesto é tudo de bom, gente. É. Que delícia. Pesto com tomate, hein, Carol? Nossa. Bom? Vamos lá. E foi. É que esse É pouco. liquidificador, exatamente, ele é um pouco grande, era o que eu ia dizer para o conteúdo. Mas aí, né, a gente abriu, já que abriu, bota o sal. Isso, já pode. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho de azeite. Vou colocar um também. pouquinho de azeite. Não é tudo isso, tá, gente? É só para entrar. Então, se você tiver um liquidificador menor ou um processador... Eu bati Processador. na minha cozinha para ficar o teu, um processadorzinho pequenininho. Não foi você que uma vez você veio com Eu um trouxe. pilão? Não foi? Não foi? Que você ensinou a gente a macerar e A tal, e aí macerar. fica do mesmo jeito. Acho que é esse que tá pronto. Olha lá como fica. E não, e fica numa cor linda, né? É. Coentro é muito especial, gente. Ai, quem não gosta, Coentro tenta e... gostar, porque vale tanto a pena. É tão... Eu acho assim, É uma tentar explosão de arriscar, sabores. não É. leva a opinião de um amigo teu que não gosta, arrisca. Olha aqui, Oba! Eu vou pegar nosso pratinho, tá? tá bom, minha Enquanto flor. você vai ali arrumando. Quer ajuda? Delícia, né? Não, fica tranquila, a mesa tá tão bonita. E ó, o mais legal é que a gente consegue montar também. O Fuzzy arrasou com as cebolas, com o coentro. Ai, que E delícia. a coisa mais legal é que cada dia é um cenário diferente. Sim. É assim, é E ó, dá incrível. trabalho montar a mesa, viu? Fuzzy realmente. E a Fuzzy pensa, ela sempre fala, olha, Super. vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sabe que combina? E ela pede ajuda, sabe? e Ela precisa não... trazer referências, né, Ela gente? é muito legal. Parabéns, Ah lá. Flor. Ai, que delícia! Ficou muito interessante, Lu, Tá gostei. vendo? Ele fica durinho. E o mais legal de tudo desse prato, pra mim, é a cúrcuma e o curry. A cúrcuma. Desse, o... Não, e a massinha, você pode usar massinha com tantas outras coisas. Vamos lá? Que eu vou experimentar também este pesto, a gente tem o outro aqui. E fica bonita, ela fica parecendo uma rosa. É, Os flor anéis, de, assim. flor de cebola. Muito, muito bom. Vamos lá. Qual pesto você quer que eu experimente? Esse que você já tinha feito ou esse que você fez agora? Tanto Você faz. que me Experimenta diz. esse que eu fiz agora de manhã também. Tá. E eu quiser experimentar, está igual. Só que a diferença de um e outro é o aparelho que eu bati. Tá. Mas ele Que ficou- funciona, eu vou experimentar até esse. Ó, Que delícia, almoço com Carol. Que tal? o pesto de coentro é o melhor. É o De pesto. todos os pestos que eu já comi. O pesto de coentro, ele fica leve e marcante e refrescante. Ele dá um... E com a cebolinha... Não, deixa eu te hein? falar. E isso aqui tá divino também. Gente, que ideia legal essa massinha. Você vê, limão, Uhum. dá uma quebrada. É muito legal. Na verdade, se for analisar, são temperos, né? Uhum. Então eu fiz um prato com temperos. Então dá pra você, não tem muita coisa em casa, pega ali, mistura aqui, olha que surpreendente. É uma coisa bem... Gente, esse pesto de coentro é surreal. E olha que eu não sou de comer muito, assim... Com muito tempero? Não, eu não sou de comer quando eu faço, ainda mais no ar, mas é tão gostoso. Tá muito bom. Não, você sabe que tudo combinou mesmo. Gente, façam. A ideia aqui, realmente, como eu falei pra vocês, é dar essas dicas rápidas pra essa semana, que é uma semana, né, diferente, que muita gente emenda, e que aí chega, não tem muita coisa em casa, sabe assim? E tá cansado, não quer fazer muita preparação. Quem ficou pulando sem parar, chegar no fogão tem que fazer alguma coisa, né? Olha, Lu, muito bom. Eu amei a massinha. Eu achei saudável, porque você não usa muita farinha, é pouquinho. Não, é meia xícara. Não, pra um Meia monte. xícara dá 4? Então, Ó, façam igualzinho ela ensinou. E o pesto de coentro, por favor. eu É nem sabia que você surpreendente. gostava Amo. de coentro. Surpreendente, maravilhoso. Vou deixar o contato para vocês. Quem quiser acompanhar mais o trabalho da Lu Rocha, nossa chefe querida, vai lá no @LuRochaChef, @LuRochaChef, tudo junto. Muito obrigada, maravilhoso, adorei. Beijo.
Aí, ó, programa delicioso. Daqui a pouquinho tem mais. A folia continua por aqui. Vamos dar uma pausa. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonito, programa hoje todo especial, delícia nossa culinária também, mas a gente fecha com chave de ouro e com muitas informações. É claro que quem acompanha o Você Bonita já deve ter ouvido várias vezes falar a respeito de uma planta. Ora Pro Nobis, aliás, o nome é muito lindo, né? E a gente cada vez mais tem visto benefícios e propriedades no consumo desta planta. Então, para isso, convidamos mais uma vez ele que é farmacêutico, estudioso, nosso amigo, Jamar Terrada, bem-vindo. Muito obrigado. Vai nos contar a respeito da Ora Pro Nobis, que eu já tive a oportunidade, muito legal, de experimentar em várias culinárias aqui, né? Várias receitas utilizando a Ora Pro Nobis. E é interessantíssimo, porque ela tem um sabor ali bem específico, um azedinho no final, né? Pois é, eu experimentei isso em Minas, né? Mas no Sul é bem raro de encontrar. Né? Tanto que eu achei muito estranho, eu achei que estavam fazendo alguma sacanagem comigo, sabe? Mas ela... Por que convidar você para falar disso, sendo que não tem nada a ver com o seu... Não, quando fizeram o prato, porque eu achei, será que juntaram algum matinho? Mas fizeram lá em Porto Alegre. Não, em Minas. Tá? Você nem levou Porto Alegre vocês nem conhecem. Agora que começou uma cultura de Ora Pro Nobis bem forte, né? Que ela ficou famosa, essa plantinha. Essa plantinha não, é esse cactus. É cactus? Pois é. Olha. É um cactus. Por isso que tem assim, né? Parece até aqui, ó, nessa foto mesmo. É um cactus trepadeiro folhoso. Olha que lindo. Nossa, não sabia não. Lindo, né? Antes da gente começar, conta a história desse nome tão bonito, assim, dito popular, diz né? o dito popular que o nome de Ora Pro Nobis vem popularmente de orai por nós. Diz a história, né, que tinha um padre que plantava essa plantinha, que tinha essa plantinha, não plantava, porque ela é uma punk, né? Ela surge, brota. não com panspermia cósmica, mas ela surge, né? É uma planta bem resistente. Então esse padre tinha lá essa plantinha e ele sabia que tinha algumas propriedades medicinais e distribuía para os seus, como se diz, seus seguidores? Sim. Para a população ali também. Para os seus amigos. Mas ele sabia que é uma plantinha nutritiva. Exato. E medicamentosa. E aí as pessoas acabavam sempre pedindo e diziam, padre, orai por nós, orai por nós. Daí que veio a história do Ora Pro Nobis. Também popularmente conhecido como carne dos pobres. Porque tem muita proteína. Muita proteína. Que coisa, né? É impressionante, Carol. Sabe que eu não sabia dessa quantidade de proteína. Imagina, 28% dela é pura proteína. E aí, essa começa assim a ser, acho que o maior destaque dela, eu acho incrível, porque ela é rica em triptofano. Nossa! Tá? Assim, proteína, mas o que forma proteína? Os aminoácidos. Quais são os aminoácidos que mais se concentram na Ora Pro Nobis? O triptofano e a lisina. A lisina, a gente sabe, para quem faz mais uso de lisina, deve fazer mais uso, né? Problemas de imunidade, ela está ligada a processos. Então, a pessoa que sofre com herpes, vem bem uma Ora Pro Nobis? Sim, porque a lisina é o aminoácido que vem bem para esses casos. Para a imunidade. Para a imunidade, tá? E para a herpes em si. Né? O contrário seria a arginina, né? A arginina, quem tem herpes deve evitar a arginina, mas a lisina veio bem. Então, poxa, eu poderia fazer uma alimentação com Ora Pro Nobis quando eu estiver com herpes? Perfeito. Tá. Só que é claro que a gente pode consumir assim, crua? Pode. Crua, né? Quero dizer assim, nessa apresentação, né? Tirar ali do galinho e comer. Não peça para mim, né, o farmachéfe aqui, experimentar. Cozinhar, porque eu não sou muito bom. Eu, como bom farmacêutico, né, eu gosto de tomar assim cápsulas. Então já vamos mostrar que a gente pode colocar tudo que tem na Ora Pro Nobis em cápsula. Não você, né? Não dá você assim, mesmo. Mas dá para você comprar o extrato seco da planta, isso existe em farmácia de manipulação, e manipular essa cápsula, tá? Quem não gosta, né, do gosto, do sabor, eu acho bem interessante. Até assim, ela é um cactus e como ela tem bastante triptofano, ela forma também esse mucilo. Então, quando você prepara ela na panela, você percebe que ela solta essa mucilagem, assim como a babosa. E essa mucilagem
pode ser usada para cataplasmas. Também? Também. Nossa, Até gente, que porque legal. tem a lisina, que também serve na recuperação da pele, Meio né? anti-inflamatório, Exato, assim? tem esse poder de recuperação, de cicatrização, como colágeno, né? Colágeno também é formado por lisina. Que legal. Então, eu posso fazer cataplasma com ela para um ferimento? Perfeito. Você vai macerar a plantinha, né, as folhinhas ali, e assim bota um pouquinho de água. Assim que começar a liberar esse mucilo, que a gente chama, Coloca em você cima. pode aplicar esse mucilo direto. Assim como você faz com a babosa, você poderia fazer com a Ora Pro Nobis. Então, que tipo de lesão? Ou uma ferida, um machucado, ou uma batida? Eu não acho interessante você usar direto em ferimentos abertos. Por ok. quê? Porque a gente não sabe como que vai ser esse método de preparo. Se você estiver com bactérias, se você não limpou bem, você vai estar contaminando. Então, quando já está ali com aquela casquinha, né? Já está ali, já está naquela forma que já tem uma proteção, aí você pode aplicar para acelerar esse processo de cicatrização. Entendi. Boa Legal, dica. né? E ninguém usa, né? As pessoas olham para e é muito ela. barato. Pois é. Porque, gente, isso aqui, pelo que falam, quem tem, né, em casa, eu tenho uma amiga, beijo pra Queca. A Ké tem lá na casa dela, ela ama, né, entende muito disso. Todas as punks que vocês podem imaginar. E é assim, ó, plantou, o negócio assim. É. Então, assim, é barato. Esse inclusive, é nossa, né? Lá da produção que a gente ganhou de presente, fiquei espantada que já tá desse tamanho, não faz muito tempo que a gente ganhou. Então, se cuidar direitinho, tiver a parte ali do sol, né? Molhar direitinho. Gente, é um alimento. Pois E é. para vegetarianos, veganos, Perfeito, por causa quanto da que tem questão que de comer por proteína. dia, pra gente ter uma ideia? Vai. Olha, ela tem 28 Vai. gramas de proteína, né? Então, assim, Gente, é muita coisa. 28 gramas de proteína? Não, Não, 28%. 28%. Né? Então, a cada 100 gramas, você teria 28 gramas de proteína. É isso aqui. Ó, eu não sei. Não, dá Eu mais. tenho- São Dá 100 um pouco gramas mais? é mais, É tá? mais, né? É bem mais. Não, aqui acho que deve ter uns 30, 40, deixa eu ver. Eu sou E péssimo vai com botar- essa questão de... Eu sou Não, eu aquele sou boa que chega até. no mercado e pede 100 gramas. Não, é 200. Aí Aí você vai Não, indo. é. Tira, põe mais um. Isso que eu sou farmacêutico. Mas deixa eu né? te falar, quando a gente leva pra panela, pra ter um preparo mesmo, com tempero e tal, perde muita propriedade? Essa proteína fica mantida? Olha, mantém, tá? Mas é claro que com alta temperatura não é bacana de ser usado. Tá. Tanto que as pessoas também fazem muito chá, né, a infusão com Ora Pro Nobis. Eu não acho muito indicado, porque você tem lá os teus fitoquímicos e é óbvio que quanto mais in natura você vai conseguir uma atividade melhor de resposta farmacológica, vamos dizer assim. Tá? Certo. O que eu acho interessante, né? Esse triptofano, olha que maluco, né? Ela é uma plantinha completa. Ela tem o triptofano, né? Esses dois aminoácidos mais abrangentes. É o triptofano e a lisina. Então, o triptofano, se vocês... Vamos lá brincar de bioquímico? Já estou aqui de óculos, vai, né? Isso, vai. Professor. Professor. O triptofano, para chegar lá no final da cadeia, ele pode virar melatonina, que estimula o sono e tal. Mas como que o triptofano faz todo esse caminho? Ele precisa de mediadores. Tá. Então, existe um mediador que se chama triptofano hidroxilase, que ele vai se converter em 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano. De 5-hidroxitriptofano vira serotonina e de serotonina vira melatonina. Muito lindo! Isso se você tem um intestino saudável e todos os outros cofatores que ajudam nessa formação. É tipo assim, os carrinhos que ajudam a empurrar. Quais são os carrinhos que precisam para que essa hidroxilase forme 5-HTP? A gente precisa de vitamina D3, magnésio, B6 e B9. A natureza é tão inteligente que na Ora Pro Nobis ela faz esse ciclo, né? Ela tem o triptofano e ela já tem inseridos, né? Entendi. A B9, que é o ácido fólico, e também o magnésio. Ou seja, ele é um alimento completo. Você faz a ingestão e ele já consegue formar todas as propriedades, a cascata para formar a melatonina. Então é o seguinte, você me responde daqui a pouquinho. Quanta inteligência. Não, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Vocês viram como é completo o alimento. Você me responde daqui a pouquinho. O horário que a gente pode inserir ou na refeição, né, a Ora Pro Nobis, ou o chá, dependendo do objetivo que a gente quer, mas você me conta já já.
para tudo que você está fazendo. Tá aí, vamos lá. Me conta horário de consumo, porque às vezes parece uma bobagem, mas faz diferença. Você acabou de contar todo um ciclo que pode ser, de repente, noturno para a gente, né, conseguir converter tudo isso. Mas será que não gasta um tempo, tem que começar à tarde para depois, né, à noite ter mais sono, enfim? Já me respondeu, exatamente. Tu não consegue produzir essa cascata assim instantaneamente, né? Ainda mais assim, se você estiver com um processo inflamatório, a peresquia, a coelata... O que é isso? É a hora pronobis. Ah, tá. Ai, gente, ele é demais. É o nome científico dela, tá? Ela não consegue, tu não vai conseguir assim completar esse ciclo de forma tão rápida, ainda mais se você estiver dentro de um quarto com iluminação e tal. Sim. Quando a gente faz uso do 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, que até tu encontra em outras plantinhas, como a Griffonia revolvia, que é uma outra planta bem popular, não tão popular, mas que tem uma concentração alta nesse aminoácido, você já está com o ciclo andado ali, né? Entendi. Então, já está no 5-HTP para já formar ali... Aqui é o início Isso, é o início do ciclo. É óbvio que esse ciclo, essa cascata, né, vai acontecer, mas então você precisa de um tempinho para ter essa formação. Quanto mais inflamado o indivíduo, mais ou menos, quanto maior teu déficit, né, de minerais ou dessas vitaminas, né, da B3, da B6, da B9, do magnésio e da D3, uma pessoa que não toma sol, por exemplo, ela tem essa formação de forma mais lenta. Então, o ideal é na hora do almoço. Não, ali, assim, pra independe, garantir. esse ciclo está sempre ali, né, Carol? Então não é assim, olha, se não está, não vai dormir. Não é assim bem que funciona o nosso organismo. A gente tem que cuidar muito também, as pessoas, eu como farmacêutico recebo muitas perguntas assim, poxa, eu pulei medicamento porque eu sei que tinha que ser antes de dormir, então não pode, sabe? É claro que você tem que ter atenção, né, para fazer que o horáriozinho mas tem um porquê, mas assim, o corpo da gente é inteligente, então cuidado. Ele sabe? vai dar um jeito fazer dar certo. Não pule essa medicação. Entendi. É óbvio que se você quer tomar um medicamento que é indutor do sono, você tomar esqueci à noite, vou tomar pela manhã, você vai ficar com um dia, né? Sim. Mas eu estou falando assim, essa cascata de formação dentro do nosso organismo, a cascata natural bioquímica, ela acontece constantemente. Então, você acredita que, por exemplo, para quem é vegano, vegetariano, se colocar, pelo menos em uma refeição todos os dias, já consegue ter aí esse suporte do que quem comeria carne? Super. Então? Olha só, tu imagina, ela que tem... coisa, né? Não, e sem falar, tá? Não só a questão proteica, né? O que eu acho super interessante nela, a quantidade de ferro. Aí também entra aquele pessoal, mas é o ferro não M, né? Que existem dois tipos de ferro. Aproveita para explicar. Esse aqui é o ferro não M, que é o ferro que é de origem vegetal. Uhum. Então, o ferro M é o ferro que você encontra nas carnes, principalmente as carnes bovinas, porque está na hemoglobina. Tá. E o ferro não M, ele é o ferro que você encontra nos vegetais. Então, o corpo da gente precisa passar por um sistema de metabolização para ele ser absorvido, para o corpo conseguir interpretar. Mas hoje já tem aí já discussões essa questão, Entendi. sabe? Porque falavam assim, poxa, o ferro que vem dos vegetais não é a mesma coisa, não é tão bom. É o ferro férrico, tá? Tá. Ferro férrico, olha que louco, né? E ele é assim, tipo, mais 3. Pensando nessa corrente, né, que a gente pensa assim de camadas, né, aniônicas e tal. Então, quando a gente faz uso do ferro, que é o M, de origem animal, ele é como se ele tivesse uma proteção que quando ele chega na mucosa, os outros agentes que estão ali não vão interferir nessa absorção. Entendi. Já o M, vamos dizer assim, o não M, o de vegetal, é como se ele fosse mais sensível. Então, ele sofre ali uma alteração, mas de qualquer forma, a metabolização de um e de outro, na absorção, depois que entrou, vai ser a mesma. Entendi. Então, gente, de ferro, né? Não fique assim pensando, poxa, mas o ferro é diferente. Se você tem um bom funcionamento intestinal, você vai acabar absorvendo de forma legal. E a questão do ferro envolve outras coisas também, que para não competir, né? Pensar nisso também, né? Não colocar a questão do cálcio que compete, muito né? bem, exatamente, né? Então, poxa, a Ora Pronobis, ela tem ferro,
ela é super indicada para quem sofre com cãibras, porque ela tem um nível de potássio super alto. Olha só. Ela tem manganês, né, que também, além do magnésio, né, que também é para essa parte óssea, o manganês também na formação óssea. Então, ele também trabalha essa questão de imunidade, juntamente com o zinco. Nossa. Então, para cansaço, ela é super bem indicada. Cãibras, cansaço, imunidade. E o que eu acho mais incrível, que foi através dessa questão que eu busquei a Ora Pronobis, ela age como fator antitumoral. Por quê? Porque além de todos esses minerais, ela tem os fitoquímicos, dois em especial, Tá. que é o estigmasterol, Tá. e o beta-cistosterol. Esses dois fitoquímicos, eles atuam anticâncer, principalmente câncer de mama, de cólon, de fígado e Nossa. de próstata. Que coisa. Impressionante. E aí a gente teria que consumir numa quantidade até um pouco maior para absorver, ou aí você indicaria a cápsula? Carol, assim, ó, você vai conseguir ingerir o beta-citosterol ou o estigmasterol comendo o alimento? Sim, ele vai entrar da mesma forma no teu organismo. Tá. Só que, quando a gente faz o uso do alimento assim, você não tem uma noção de quanto que você está tomando de medicamento. Entendi. É claro que a pessoa que já está com um problema, e aí Sim. eu quero tirar o benefício antitumoral dele. Calma, né? Entendi. Quanto que você vai usar? Por isso que eu prefiro assim, sem dúvidas, a questão farmacêutica. Por Tá. quê? Porque dentro de uma Tem a dose cápsula, certinha, você né? consegue comprar o extrato seco que é padronizado. E geralmente a dosagem de uma Ora Pronobis são 250 miligramas, imagina só, 250 miligramas 2 vezes ao dia. Inclusive, essa aqui que eu trouxe para vocês, olha só, isso vai mudar muito de fornecedor para fornecedor. Tá. Esse pozinho aqui, que é o extrato seco, aqui ele está mais né, uma cor meio bege, meio marronzado. Mas também já comprei alguns lotes que ele vinha mais verde. Ah, mas entendi. Então isso independe, Tá. né? Então assim, vai depender da questão da estação, vai depender da questão do fornecedor, como que foi feita essa extração para virar extrato seco. Mas uma coisa é fato, né? Se tem tudo isso de benefício, é barato, a gente consegue ter em casa, vazio, cultivar. Você faz várias, imagina enrolar, já penso na receita, enroladinho de ricota, de franguinho, de enroladinho, olha só. Gente, aqui, ele vira tipo charutinho e tal. Então, assim, tem muitas Imagina. possibilidades. Você faz ele refogado, você coloca no suco verde. Suco Não dá verde pra é colocar no ótimo. suco verde? Não, e é bacana de você dizer assim, olha não só, tem, não, fala pro não tem filho, que né? falar. Vou fazer um enroladinho de estigmasterol. Vamos, filho. Mãe, eu adoro um bolinho de beta-cistosterol, né? Bate tudo ali, vira um bolinho muffin. Inúmeras possibilidades de você O colocar João na sua não gosta rotina. de bolinho estigmasterol? Ele precisa experimentar. Acho que vamos Se tentar você com esse dizer que nome isso bem aqui é a Ora bonito. Pronobis, mas Ele vai, olha, "Que eu isso, tenho aqui o mamãe?" estigmasterol. Ele vai dizer, Mas interessante. olha, eu acho muito bacana e eu não sei como, eu não conheço, tá? Mas até hoje eu nunca vi uma proteína, sabe que nem a gente fala proteína da ervilha, proteína nanana, Tão de poderosa, Ora Pronobis. você diz assim. Pra ser um suplemento pós-treino, tipo whey, nanana, só que de proteína de Ora Pronobis. Ai, meu filho, já te arrumei mais um pra você ganhar Pois dinheiro. aí, Tá vendo a não minha tinha ideia onde já pensado, vai? não tinha pensado. Não, e tu- só você que tira tá- a proteína igual você tira a Mas ervilha. aí tem uma questão. Por que você quer usar uma proteína também que era a questão muscular? Sim. Mas se ela é anti-inflamatória, aí você não consegue completar a cascata. Sim, aí não tem a então cascata. tem toda essa... A Glaucia disse que esse é assunto para uma outra pauta. É. E vamos agradecê-lo sempre. Professor, estamos falando de Jamar Terrada. Ele que sabe tudo, farmacêutico, homeopata. A gente brinca, mas, gente, as informações são sempre de qualidade. Quem quiser saber mais, vai lá no Instagram, no @Tejarde, tudo junto, assim, ó. Tejarde com D mudo. Você já encontra todo o trabalho dele. Espero ter... Muito obrigada. Só uma coisa que a gente não falou rapidinho, tá? Ela não tem efeitos colaterais. Não tem efeitos colaterais. Isso aqui, gente, é praticamente aquele milagre. Exatamente. Obrigada, Eu que querido. Até a agradeço. próxima. E amanhã a gente volta ao vivo, 12:30. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Obrigada.